Olá, olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem aí, cuidando da saúde de vocês. Bom, então a gente vai dar continuidade aí à matéria de geometria analítica. Vamos falar de ponto médio, coordenadas do baricentro e pontos colineares. Então vamos começar que tem bastante coisa para a gente falar. Bom, gente, nós vamos começar falando do ponto médio de um segmento AB, tá? Então nós vamos pegar dois pontos distintos do plano cartesiano. Um ponto A, de coordenadas xa e YA, e um ponto B de coordenadas xb e yb. Ok? Então, como será que eu faço, pessoal, para obter o ponto médio de um segmento AB? Então, você pega dois pontos distintos, né? E como que eu faço? Isso dá um segmento. Então, como que eu acho as coordenadas deste ponto médio, que eu vou chamar de M? Ok? Então, como que será que eu acho as coordenadas de M utilizando as coordenadas do ponto A e do ponto B? Beleza? As coordenadas do ponto M eu vou chamar de xm e ym, tá? Então, as coordenadas de xm e ym são tais que... Então, vamos ver como a gente calcula as coordenadas do ponto médio. Tá aqui. Xm é simplesmente xa mais xb sobre 2 e ym é ya mais yb sobre 2. Então, basta você fazer uma média aritmética das abscissas e uma média aritmética das ordenadas, ok? Média aritmética, né, pessoal? Só somar e dividir aí por 2, porque são dois entes, né? xa e xb, ya e yb. Beleza? Agora, por que isso é verdade, né? Então, vamos ver aqui uma pequena demonstração, né? Uma pequena justificativa desse resultado. Demonstração. Então, peguei aqui um ponto A e um ponto B de coordenadas xa e ya, o ponto A, e o ponto B de coordenadas xb e yb. Está aqui o ponto M, que eu chamei as coordenadas de xm e ym. Bom, seria interessante aqui, pessoal, a gente poder usar algum conceito da geometria que a gente já conhece, né? Porque a geometria analítica, ela estuda a geometria através de álgebra. Então, a gente pode usar todos os conceitos de geometria que a gente conhece e algebrizar eles, tudo bem? Como assim? Eu vou pegar aqui, pessoal, dois pontos auxiliares, ok? Esses dois pontos auxiliares vão nos permitir formar dois triângulos. Formar dois triângulos de tal maneira que eles sejam congruentes. Assim como a gente deduziu a fórmula da distância entre dois pontos, pegando um ponto adicional C. Né? Eu peguei esse ponto aqui, e com isso a gente formou um triângulo retângulo e usamos o teorema de Pitágoras para descobrir o tamanho do segmento AB. Em outras palavras, calcular a distância do ponto A ao ponto B. Beleza? E os dois pontos que eu vou pegar aqui são dois pontos particulares, tá? Os dois pontos que eu vou pegar vai ser um ponto aqui, de coordenadas xm e ya, e o outro ponto aqui de coordenadas xm e yb. Beleza? Vamos ver isso no próximo slide. Pronto. Então, eu peguei um ponto C de coordenadas xm e ya, esse aqui, e um ponto D de coordenadas xm e yb, esse aqui. Beleza? Bom, por que eu fiz isso? Porque agora a gente consegue fechar um triângulo, certo? Tanto o triângulo aqui embaixo, MAC, como o triângulo MDB. Então, fechando esses triângulos aqui, pessoal, nós temos a seguinte situação. Lembra que o ponto M ele é o ponto médio, né? A gente está supondo isso por hipótese. Então, este lado aqui, AM, é igual ao lado MB. Concordam comigo? Porque eles são iguais, já que o ponto M é o ponto médio. Ok? Esses dois triângulos, eles têm um ângulo de 90 graus, ok? E esse ângulo aqui, no ponto M, é o mesmo, já que eles estão opostos pelo vértice, ok? Nós temos, pessoal, um caso de congruência de triângulos, tá? Da geometria plana, que chama lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Então, o que isso quer dizer?
Se um triângulo tiver um lado, um ângulo, e o ângulo oposto ao lado forem congruentes, então os triângulos são congruentes. Em outras palavras, né, resumidamente, o triângulo MAC e o triângulo MDB, eles possuem as mesmas medidas, tá? Os mesmos lados e os mesmos ângulos, beleza? E por que isso me ajuda? Isso me ajuda pelo fato, pessoal, que eu vou conseguir calcular, por exemplo, este lado AC vai ser igual a esse lado DB, ok? E este lado MC vai ser igual ao lado MD. E por que saber o tamanho do lado AC e saber o tamanho do lado DB me ajuda? Deixa eu apagar aqui o slide um pouquinho para não ficar muito bagunçado e eu já explico para vocês. Bom, então voltando, pessoal, por que é importante que o lado AC é congruente, né, ter a mesma medida que o lado DB? Pelo seguinte, eu sei calcular a distância do ponto A ao ponto C, certo? A distância do ponto A ao ponto C é um segmento paralelo ao eixo X, e ele mede xm menos xa em módulo, ok? Então, este menos este em módulo, tá? E a mesma coisa vai acontecer para o dB. O segmento dB vai medir x do B menos x do M, ok? Ou seja, este cara aqui, módulo de xm menos xa, deve ser igual ao módulo de xb menos xm, beleza? E a mesma coisa vai acontecer para o segmento dm e para o segmento MC. Por isso que eu criei o ponto M e o ponto C e o ponto D dessa maneira de modo proposital. Porque aqui eu vou ter um segmento paralelo ao eixo Y, então esse segmento aqui vai medir quanto? YM menos YA. E o segmento de cima vai medir quanto? YB menos YM. Então esse cara aqui vai medir YB menos YM. Claro, isso aqui está em módulo, tudo bem? Beleza? Então vamos ver no próximo slide, vamos fazer essas contas e vamos igualar essas duas partes aí que eu mostrei para vocês. Essas duas partes amarelas, isso igual a isso, e essas duas partes aqui que eu estou circulando de verde, este igual a este. Vamos ver o que vai acontecer. Então, como os triângulos AMC e BMD são congruentes pelo caso lado, ângulo e ângulo oposto ao lado, conforme eu já disse, temos que, bom, distância do ponto A ao ponto C igual do B ao D, que era aquele primeiro caso, né? Então, módulo de xm menos xa é igual ao módulo de xb menos xm. Aqui, pessoal, deixa eu só comentar uma coisa, tá? O módulo de A é igual ao módulo de B, vamos lembrar um pouquinho de módulo. Se o A for igual ao B, ou o A for igual a menos B, certo? Então, por exemplo, o módulo de x é igual a 3, o x pode ser 3, ou o x pode ser menos 3, uma vez que o módulo de menos 3 também é 3 positivo, ok? Aqui, nesse primeiro caso, eu estou considerando o módulo de um número igual ao módulo de outro número, tá? Então, eu tenho dois casos a considerar. O xm menos xa igual a xb menos xm, ou xm menos xa igual a menos xb menos xm, beleza? Então, deixa eu apagar aqui esses rabiscos para a gente poder fazer essa conta e deduzir o x do ponto médio. Bom, então vamos pensar então, né, no primeiro caso, xm igual a xm menos xa igual a xb menos xm, tá? Bom, o que eu fiz aqui, pessoal, foi o seguinte, eu passei esse xm para o outro lado, então ficou xm mais xm, e eu passei esse xa para cá, então ficou xa mais xb. Xm mais xm dá 2xm.
Então fica 2xm igual a xa mais xb. Passando 2 dividindo, então de fato nós teremos que o xm é igual a xa mais xb sobre 2. Beleza? Bom, agora nós temos aquele outro caso a ser considerado, né? Que é quando xm menos xa é igual a menos xb menos xm. Mas vamos ver o que vai acontecer se eu considerar esse caso. Bom, se eu considerar o outro caso, vai ficar como xm menos xa igual a menos xb menos xm, né? Isso aqui entre parênteses. xb menos xm. Então, nós teremos xm menos xa igual a menos xb, fazendo a distributiva do sinal, mais xm. Só que aí, quando você passa o xm para lá, fica xm menos xm, que dá zero. Então, o xm acaba sendo cancelado. Então, o outro caso, nós nem vamos considerar. Beleza? Até porque, né, pessoal, aqui o xm ele é maior do que o xa, né, de acordo lá com o ponto. Eu coloquei o ponto M mais à direita, digamos assim, do ponto A, tá? Então, o outro caso que poderia ser considerado, a gente acaba não considerando ele por causa que, neste caso, a gente vai ter o xm anulado, beleza? Bom, e a mesma coisa por y, né? Então, distância do ponto C ao ponto M igual a distância do ponto D ao ponto M. Então, eu tenho ym menos ya em módulo igual a yb menos ym em módulo também, que era aqueles segmentos horizontais, certo? Agora, bom, aqui é a mesma coisa, né? Você teria que considerar os dois casos. O caso ym menos ya igual a yb menos ym é a mesma coisa que o anterior, né, pessoal? Só mudando o x para y, tá? Então, a gente teria 2ym, passando o ym para o outro lado, e ya para o outro lado, igual a ya mais yb. Passando 2 dividindo, nós teremos que ym é igual a ya mais yb sobre 2. E também aqui, se eu considerar o caso negativo, né, ym menos ya igual a menos yb menos ym, eu vou ter o mesmo problema que eu tive lá com o xm, tá? O ym aqui seria cancelado. Então, pessoal, de fato, a gente conseguiu exprimir as coordenadas do ponto médio em função das coordenadas de A e de B. Ou seja, o x do ponto médio é xa mais xb sobre 2 e o y do ponto médio é ya mais yb sobre 2. Bom, gente, agora nós vamos falar aqui de uma coisa importante também, que é razão entre segmentos colineares, tá? Bom, o que são pontos colineares? Eu vou falar um pouco mais adiante na videoaula, mas eu vou precisar desse conceito já agora. Dados três pontos colineares A, B e C, distintos 2 a 2, bom, o que são pontos colineares, né? Então, pontos colineares são pontos que estão na mesma reta. Então, aqui nós temos três pontos que estão na mesma reta, A, B e C. Distintos 2 a 2, quer dizer que os três pontos são distintos entre si, tá? Chama-se razão entre os segmentos orientados AB e BC, o número real positivo R, tal que R é igual a B sobre BC. Então, se eu quero saber a razão entre os segmentos AB e BC, basta eu dividir quanto o tamanho do segmento AB pelo tamanho do segmento BC. Beleza? Isso aqui, então, é a razão entre os segmentos colineares AB e BC. Beleza? Então, por exemplo, se o AB for 2 e o BC for 5, então a razão entre eles é 2/5. Tranquilo, né? Beleza. Só que tem um pequeno problema, né? Olhando assim, geometricamente, é tranquilo calcular a razão entre dois segmentos, certo? Tendo o tamanho deles. O problema é que na geometria analítica, a gente vai ter os pontos A, B e C em coordenadas. Então, como a gente faz para descobrir quanto que vale AB sobre BC usando coordenadas? E é isso que a gente vai ver no próximo slide. Então, conforme eu já adiantei, né, uma pergunta importante é como seria calcular o valor dessa razão quando são dadas as coordenadas de A, B e C. Bom,
poderíamos simplesmente recorrer à fórmula da distância entre dois pontos, isto é, a razão entre os segmentos AB e BC, ela pode ser simplesmente expressa por essa expressão aqui, certo? Porque o tamanho do segmento AB, no fundo, é a distância do ponto A ao ponto B. Aí você usa a fórmula da distância entre dois pontos que a gente viu na aula anterior. E a mesma coisa, o tamanho do segmento BC é a distância do ponto B ao ponto C. Você usa a fórmula da distância do B ao C e coloca no denominador. E pronto. Daí a razão entre o segmento AB e BC é simplesmente este número de cima sobre esse número aqui de baixo, certo? Só que esse método, pessoal, evidentemente, ele é bastante trabalhoso, tudo bem? A gente expressar a razão entre dois segmentos usando distância entre dois pontos. Tá certo? Claro que tá. Mas é bastante trabalhoso, né? Porque a gente tem que fazer... calcular a raiz quadrada aí desses dois pontos, dessas duas distâncias, melhor dizendo. Ou seja, a gente tem que ter outros métodos de calcular a razão sem necessariamente usar a fórmula da distância entre dois pontos. Tem como fazer isso? Tem. E é isso que a gente vai ver no próximo slide. Para contornar essa dificuldade, a ideia é projetar os segmentos AB e BC sobre os eixos coordenados e observar o que acontece com as projeções. Bom, nós temos três casos a serem considerados, tá? O primeiro caso é quando a reta AB ela vai ser paralela ao eixo X, que é este caso aqui, certo? Pessoal, estou falando aqui reta AB, porque evidentemente, como o ponto A e B e C são colineares, a reta AB é a mesma reta que passa por AC, que é a mesma reta que passa por BC, tá bom? Só por uma questão de praticidade, eu vou chamar de reta AB, ok? Então, é quando essa reta AB é paralela ao eixo X, o primeiro caso. Bom, eu usei aqui uma palavra, né, projeção. O que é projeção, pessoal? A projeção é o seguinte, pensa que a gente vai pegar o ponto A e a gente vai projetar esse ponto A no eixo X, tá bom? E essa projeção do ponto A sobre o eixo X, nós vamos chamar de A', beleza? Essa projeção do ponto B no eixo do X, nós vamos chamar de B'. E a projeção do ponto C no eixo do X, nós vamos chamar de C'. Ok? Beleza? Bom, e agora como a gente faz então para calcular a razão entre o segmento AB e o segmento BC? Beleza? Então vamos ver como a gente faz isso. Daí, a razão AB sobre BC é simplesmente fazer xb menos xa sobre xc menos xb. Por quê, gente? Todo mundo concorda que o segmento AB e AB' são congruentes, esse com esse. E o segmento BC é congruente com o segmento B'C'. Tudo bem? Ora, esse segmento aqui, ele mede quanto? XB menos XA, certo? E esse segmento aqui, amarelo, ele mede quanto? XC menos XB. Ok? Então, para a gente calcular então a razão entre os segmentos AB e BC, quando a reta AB é paralela ao eixo X, é só fazer essa conta. XB menos XA, que é o tamanho do segmento AB, sobre XC menos XB, que é o tamanho do segmento BC. Beleza? Ok? Então, só para fixar. Se aqui for 2, aqui for 3, aqui for 7, então o segmento AB vale 1, que é 3 menos 2, e o segmento BC vale 4, que é 7 menos 3. Beleza? Então a razão aqui seria 1/4. O segundo caso é quando a reta AB é paralela ao eixo do Y. Beleza? E agora a gente vai projetar os pontos A, B e C no eixo do Y. Então, pega o ponto A e projeta aqui no eixo do Y e tem o ponto A'.
projeto o ponto B, tem o ponto B', e projeto o ponto C, tem o ponto C'. Ok? Então vamos lá. Como que vai ficar então a razão entre o segmento AB e o segmento BC? Bom, vai ficar a mesma coisa, né, pessoal? É só a gente pensar de modo análogo ao eixo X, né? Não tem nenhum mistério. O segmento AB, ele mede quanto? Y do B menos Y do A. Aqui eu estou tirando o módulo, pessoal, porque claramente o YB é maior que o YA, de sorte que YB menos YA é um número positivo, tá? Então, este cara vem aqui em cima, que é o tamanho desse segmento, e este segmento aqui mede YB menos YC, beleza? E ele vem aqui no denominador. Pronto. Então, a ideia é exatamente análoga ao caso do eixo X, ok? Então, só para ficar claro para vocês, vamos pegar até o mesmo exemplo, né? Se aqui for 1, aqui for 3, o YB e o YC for 7, esse segmento aqui, YB menos YA vai valer 2, e o segmento YC menos YB valeria aqui 4, certo? Aqui é YC menos YB, né, pessoal? Desculpa. É o YC primeiro menos YB, tá? Então, valeria 7 menos 3, 4. Então, a razão aqui seria 1 quarto, 2 quartos, que daria 1 sobre 2. Beleza? Bom, mas esses dois casos são bem simples, né? Vamos ver agora o caso onde a reta AB não é paralelo nem ao eixo X nem ao eixo Y. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, aqui, a reta AB não é paralela nem ao eixo X nem ao eixo Y, tá? Nesse caso, pessoal, a gente vai fazer duas projeções. A gente vai projetar o ponto A no eixo X e vamos chamar de A'. E vamos projetar o ponto A no eixo do Y também. Só que a gente vai chamar agora de A duas linhas, tá bom? Só para diferenciar. Mesma coisa para o B, projeção no eixo X de B' e a projeção no eixo Y de B duas linhas. E o ponto C, a projeção no eixo X de C' e a projeção no eixo Y de C duas linhas. Ok? Bom, e agora, pessoal, eu vou traçar retas, primeiramente, que sejam paralelas ao eixo do Y e que passem pelos pontos A, B e C. Tá vendo? Então, eu tracei essa paralela aqui e essa paralela aqui. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, nós temos aqui três retas paralelas. A reta que passa pelos pontos A, B e C, eu vou dar aqui uma prolongada e vou também aqui dar uma prolongada no eixo X. Tudo bem? Pessoal, existe um teorema chamado Teorema de Thales, tá? Que diz que retas paralelas cortadas por transversais formam segmentos proporcionais. Ou seja, eu tenho essas retas paralelas aqui que eu tracei, tá bom? Essas retas aqui em verde. Nossa senhora, faz de conta que está reto, tudo bem? E nós temos essas retas transversais, ou seja, que passam por essas retas paralelas. Essa reta vermelha aqui embaixo e a reta vermelha aqui em cima, que é a reta que passa pelos pontos A, B e C. Isso, pessoal, o Teorema de Thales, então, diz que esses segmentos, que essas retas determinam segmentos proporcionais. Ou seja, AB sobre a linha B' é igual a BC sobre B' C'. Ok? Então, AB sobre a linha B' é igual a BC sobre B' C'. Beleza? Então, deixa eu dar aqui uma limpada para a gente poder deduzir essa expressão que está aqui embaixo. Bom, ou seja, então, para saber a razão AB sobre BC, basta a gente pegar a razão A'B' sobre B' C', que é a mesma coisa. E por que pegar a razão A'B', B' C' é mais fácil? Porque a linha B' está projetada no eixo X. O tamanho do segmento A'B' mede XB menos XA. E o tamanho do segmento B' C' mede XC menos XB. Logo, para saber quanto que vale A
AB sobre BC, basta pegar o x do B menos o x do A e dividir pelo x do C menos x do B. Ou seja, é a mesma coisa, né, pessoal, que a gente estava fazendo. Então, essa é a grande vantagem. Nós não precisamos usar a fórmula da distância entre dois pontos para calcular essa razão. Basta a gente fazer esta conta. Então, por exemplo, se aqui for 7, e aqui for 10, e aqui for 13. 14, vai, só para não ficar igual a 3 também. Então, de A' até B', mede 3, 10 menos 7. E de 10 até 4, mede 4, que é B', C'. Logo, a razão AB sobre BC, AB sobre BC é 3 quartos, já que essa razão é a mesma que A', B', C'. Agora, isso não quer dizer, pessoal, que o segmento AB mede 3 e que o segmento BC mede 4. Não. Por exemplo, o segmento AB ele pode medir, por exemplo, 30. E o segmento BC pode medir 40. Não tem nenhum problema. Esse segmento medir 30 e esse segmento medir 40. Quando eu faço a razão AB sobre BC, fica 30 sobre 40. Só que 30 sobre 40, se eu simplificar, dá 3 quartos. Ok? Então, é isso que é importante, pessoal. Os segmentos, eles são proporcionais. Não é que o segmento AB é igual ao segmento A'B' e que o segmento BC é igual ao segmento B'C'. Não. Mas a proporção de AB por BC é igual à proporção de A'B' por B'C'. É isso. Bom, e aqui, pessoal, a ideia vai ser a mesma para o eixo Y, tá? Então, nós vamos traçar aqui paralelas ao eixo do x que passam pelos pontos A, B e C, ok? Depois que a gente traçou essas paralelas, nós de novo vamos voltar a usar o teorema de Tales, tá? Pegando essa reta e essa reta aqui como as transversais agora, ok? Então nós vamos ter a mesma coisa. AB sobre a linha B' é igual a BC sobre B', B duas linhas, C duas linhas, né? Que agora é A duas linhas, B duas linhas e C duas linhas. Beleza? Muito bem. Então, nós vamos ter aqui a mesma coisa, né? Deixa eu só apagar aqui, para a gente poder visualizar melhor. Então, AB sobre BC é igual a linha A duas linhas, B duas linhas, sobre B duas linhas, C duas linhas, tá? E por que é melhor, mais uma vez, usar o segmento A duas linhas, B duas linhas e o segmento B duas linhas e C duas linhas? Porque esse segmento aqui, a gente sabe calcular ele de modo fácil, né? Prático. Só pegar o y do B e subtrair o y do A, ok? E a mesma coisa a gente faz para o segmento B duas linhas, C duas linhas. Esse segmento aqui mede YC menos YB. Ok? Então, veja que não mudou nada, né, pessoal? Então, para a gente calcular a razão entre dois segmentos, entre dois segmentos AB e BC, basta fazer YB menos YA sobre YC menos YB. Ou, se for no eixo X, XB menos XA sobre XC menos XB. Beleza? Por que isso vai ser importante para a gente? Porque agora eu vou falar de uma coisa chamada baricentro de um triângulo. E como a gente acha as coordenadas desse baricentro. Bom, baricentro de um triângulo. No começo do ano, quando a gente fez a nossa revisão de geometria plana, eu comentei com vocês do baricentro, né? Inclusive a gente usou ele bastante no triângulo equilátero, que ele era o centro de gravidade do triângulo. E eu não sei se vocês se recordam, mas o baricentro ele tinha uma propriedade que era importante. Ele dividia a mediana do triângulo na razão 2 para 1. E no triângulo equilátero, o apótema era 1/3 da altura e o raio circunscrito era 2/3 da altura. A gente vai usar mais ou menos esse princípio aqui para a gente poder deduzir as coordenadas do baricentro, beleza? Bom, sejam A, B e C 3 pontos não colineares
de modo que se tenha um triângulo ABC. Então agora os pontos A, B, C não podem ser colineares, porque se eles forem colineares eu não tenho um triângulo. Tudo bem? Então eles são 3 pontos que eles não são colineares, de tal forma que você tem um triângulo ABC, tá? Então, as coordenadas do ponto G, XG e YG do baricentro do triângulo ABC são tais que, bom, para a gente achar a coordenada x do baricentro, a gente soma as 3 coordenadas xa, xb, xc e divide por 3. E para achar o y, a coordenada y do baricentro, nós somamos as 3 ordenadas dos pontos YA, YB, YC e divide também por 3. Ok? Bom, por que isso é verdade, né? Por que a gente soma as 3 coordenadas e divide por 3, tá? Bom, vamos ver então a demonstração desse resultado no próximo slide. Então tá aqui a figura, tá bom, pessoal? Tá aqui as coordenadas do ponto A, do ponto B e do ponto C. Só lembrando, né, pessoal, que a mediana, o baricentro é o encontro das 3 medianas de um triângulo. E a mediana, ela é um segmento que liga um vértice ao ponto médio do lado oposto. Aqui eu tracei só a mediana relativa... Na verdade, aqui eu tracei as 3 medianas, mas a que eu quero dar mais ênfase vai ser a mediana relativa ao vértice A, ok? Então, a mediana relativa ao vértice A é esse segmento aqui AM. O ponto de interseção dessas 3 medianas é o ponto G, que é o baricentro. E esse ponto G, que é o baricentro, ele tem a propriedade de dividir a minha mediana na razão 2/1. Ou seja, o segmento AG é o dobro do segmento GM. Ok? Ou seja, se eu pegar o segmento AG e dividir pelo segmento GM, eu tenho a razão 2/1. Tudo bem? Então, no fundo, eu pegar o segmento AG e dividir pelo segmento GM, tem que dar igual a 2. Tá bom? Ora, vamos pensar um pouquinho, pessoal. O ponto A, o ponto G e o ponto M, eles são pontos colineares, concorda? A gente acabou de ver como a gente calcula a razão entre segmentos colineares usando coordenadas. E essa razão entre o segmento AG e o segmento GM tem que ser igual a 2. Então vamos ver como a gente consegue exprimir o segmento AG e o segmento GM, a razão, perdão, né? Como a gente consegue exprimir a razão AG sobre GM em função das suas coordenadas. Vamos ver isso no próximo slide. Bom, primeira coisa, o ponto M é o ponto médio do segmento BC, né? Porque ele é mediana. Então, como eu tracei a mediana relativa ao vértice A, o ponto M é o ponto médio do segmento BC. Logo, já vimos ponto médio, né? Então, como o ponto M é o ponto médio do segmento BC, as coordenadas dele são xb mais xc sobre 2, yb mais yc sobre 2. Ok? Então, conforme eu já adiantei para vocês, né? Lembrando que o ponto G divide a mediana AM na razão 2/1, logo R, que é a razão AG sobre GM, é tal que essa razão tem que ser igual a 2. Certo? 2/1 dá 2. Então vamos ver como que vai ficar isso. Olha aqui, pessoal. Vamos se concentrar aqui. Como a gente faz para calcular a razão entre dois segmentos, certo? AG sobre GM. A gente faz x do G menos x do A, certo? Ó, x do G menos x do A sobre x do M menos x do G. Concorda? É isso. E essa razão aqui tem que ser igual a 2. Ok? Então isso aqui tem que ser igual a 2. Então vamos lá. Ó, em cima, xg menos xa. Tá aqui em cima. Embaixo, xm menos xg. Só que o xm
vale xb mais xc sobre 2. Tá? Então, nessa expressão aqui, deixa eu apagar aqui esses rabiscos aqui do lado esquerdo, só para não poluir muito, tá? Ó, isso que está aqui é xg menos xa sobre xm menos xg. Só que o xm é o ponto médio do BC, então ele mede xb mais xc sobre 2, beleza? Aí, pessoal, daqui para baixo é conta. Então, o que eu fiz daqui para baixo? Eu simplesmente passei todo este denominador para lá multiplicando, tá bom? Então, ficou 2 vezes xb mais xc sobre 2 menos xg igual a xg menos xa, ok? Depois, eu fiz a distributiva do ponto 2, tá bom? Do valor 2. Então, quando eu faço a distributiva aqui, o 2 com esse 2 aqui cancela, né? Então, vai dar xb mais xc. E o 2 aqui multiplica o x do g. Então, fica menos 2xg, ok? E do lado esquerdo, eu deixo como está, xg menos xa. Beleza? Bom, é conta, tá bom, pessoal? É conta. E agora, o que eu faço? Eu passo esse xa para o lado direito. Então, vai ficar xb mais xc mais xa passando para o outro lado. Igual, esse menos 2xg eu passo para esse lado. Então, ele passa positivo, ele passa 2xg. Como eu já tenho um xg aqui, vai ficar 3xg, ok? Aí esse 3 ele passa dividindo. Então, portanto, o xg é de fato xa mais xb mais xc sobre 3. Ou seja, para a gente achar as coordenadas do x do baricentro, basta a gente de fato somar xa mais xb mais xc e dividir por 3. Beleza? E a mesma coisa por y, tá bom, pessoal? Em cima vai ficar yg sobre ya sobre ym menos yg. Só que o ym vale yb mais yc sobre 2, já que ele é o ponto médio do segmento BC, né, o ponto M. Aí a conta é análoga. Passa esse cara aqui de baixo multiplicando para lá, faz a distributiva e passa o 3 dividindo. Então, nós, de novo, teremos que o YG é também YA mais YB mais YC sobre 3, beleza? Ou seja, pessoal, para a gente achar as coordenadas do baricentro, basta a gente somar as 3 coordenadas e dividir por 3, tanto do valor x como do valor y, beleza? Tranquilo? Bom, vamos voltar aqui a falar de pontos colineares, tá? Eu disse para vocês que eu ia voltar mais no final da videoaula, e vou. 3 pontos A, B e C de um plano alfa são colineares se e somente se existe uma reta R contida no plano alfa, tal que A, B e C pertencem à reta R. Então, 3 pontos são colineares se tem uma reta que passe por esses 3 pontos. Caso contrário, não. Beleza? Então, aqui eu tenho 3 pontos, né, que são pertencentes a uma reta R. Então, nesse caso, A, B e C são ditos colineares. Bom, então nesse caso aqui, A, B e C são não colineares, né? Porque não existe nenhuma reta R que passe pelos 3 pontos ao mesmo tempo. É claro que 2 pontos são sempre colineares, né? Então, A com B é colinear, A com C é colinear e C com B é colinear. Só que A, B e C, os 3 não são colineares, beleza? E quando os pontos A, B e C não são colineares, eles formam um triângulo. Bom, gente, mas como a gente faz então para reconhecer que 3 pontos são colineares dadas as suas coordenadas? Em resumo, como que eu sei que os pontos A, B e C são colineares quando eu conheço as suas coordenadas? Ok? Então vamos tentar estabelecer alguma relação entre as coordenadas de A, B e C, supondo primeiramente que eles são colineares, tá?
Então, eu vou pegar aqui três pontos A, B e C, que são colineares, e vou tentar relacionar as suas coordenadas. XA, YA, XB, YB, XC, YC. Beleza? Bom, e aqui, pessoal, eu vou pegar dois pontos, mais uma vez, auxiliares, de modo proposital. Eu vou pegar o ponto D e o ponto E. O ponto D tem coordenadas xb, ya, e o ponto E tem coordenadas xc, yb. Com isso, nós vamos considerar dois triângulos aqui. O triângulo ABD e o triângulo BCE, certo? Esses dois triângulos são retângulos, certo? Eles têm um ângulo de 90 graus. E este ângulo aqui é o mesmo ângulo, um ângulo em A é o mesmo ângulo que está em B, né? Já que o segmento AD e BE são paralelos, ok? Bom, se dois triângulos, pessoal, eles têm dois ângulos iguais, então eles são semelhantes, ok? Porque no fundo, se dois triângulos têm dois ângulos iguais, por consequência, o terceiro ângulo também vai ser igual, tá? O ângulo B também é igual ao ângulo C, já que a soma dos ângulos internos é 180. Então, como esses triângulos são semelhantes, tá? Eles têm dois ângulos iguais, então a gente consegue fazer a seguinte proporção. O segmento AB sobre o segmento BE é igual ao segmento BD sobre o segmento CE, uma vez que esses triângulos são semelhantes. Então, AD sobre BE é igual a BD sobre CE. Beleza? Vamos ver isso agora no próximo slide. Antes de ir para o próximo slide, pessoal, só uma coisa. Isso me ajuda porque o segmento AD mede XB menos XA, certo? E o segmento BE mede XB, XC menos XB, certo? O segmento BD mede YB menos YA, certo? E o segmento CE mede YC menos YB, beleza? Então agora vamos lá para o próximo slide. Então, esses triângulos são semelhantes, pelo caso ângulo-ângulo. Então aqui, pessoal, montando aquela proporção lá que eu mostrei no slide anterior, a gente vai ter YC menos YB sobre YB menos YA igual a XC menos XB sobre XB menos XA. E aqui o que eu vou fazer vai ser multiplicar em cruz. Então vai ficar XB menos XA vezes YC menos YB, tá? Igual a XC menos XB vezes YB menos YA. Aí, este termo aqui, eu passo ele para o outro lado, tá? Então, quando eu faço YB menos YA vezes XC menos XB, ele fica deste lado da equação, certo? O que eu fiz foi passar ele para o primeiro membro, então ele passa com o sinal de menos, tudo bem? Beleza. Ok, professor, então acabou. Então, para a gente verificar que se três pontos são colineares ou não, basta a gente fazer essa conta. XB menos XA vezes YC menos YB menos XC menos XB vezes YB menos YA. Se isso for igual a zero, são colineares. Se isso não for igual a zero, não são. Ok, mas é evidentemente que isso aqui é um inferno de decorar, tá certo, gente? É claro que esse daqui não é o melhor caminho para a gente saber se três pontos são colineares ou não. É claro que isso é uma dedução muito boa, está perfeitamente correto. Só que tem como a gente enxergar esta equação, esta última equação, xb menos xa vezes yc menos yb menos xc menos xb vezes yb menos ya, de uma outra maneira, tá? No fundo, esta conta que está aí, ela veio de um determinante de ordem 3. Pelo amor de Deus, professor, como assim? Pelo amor de Deus, você está me bugando. Não, eu não estou te bugando. Desculpa. Eu não sei se vocês se recordam de como a gente calcula determinante de ordem 3, tá? Mas calcular determinante de ordem 3 vai ser fundamental
para nós, tá bom? Fundamental, fundamental. Então, se vocês não lembram como a gente calcula determinante de ordem 3, eu recomendo vocês a pegarem o caderno do ano passado e dar uma olhadinha de como a gente resolve determinante de ordem 3, tá bom? É facinho, tá bom? Não é difícil, só que nós vamos precisar desse conceito para a gente poder enxergar isso aqui de uma maneira mais limpa, digamos assim, de uma maneira um pouco mais clara, beleza? Eu vou aqui fazer um exemplo de como a gente resolve determinante de ordem 3 para a gente poder relembrar. Bom, para resolver um determinante de ordem 3, usamos a regra de Sarros. Vamos lá, pessoal, vamos lembrar um pouco de matriz, certo? A matriz é uma tabela de números dispostos em linhas e colunas, certo? A matriz é quadrada quando ela tem o mesmo número de linhas e de colunas. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 linhas e aqui eu tenho 3 colunas, certo? O determinante é um número real que está associado a cada matriz quadrada. Então, só faz sentido a gente falar de determinante se a matriz ela for quadrada. 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Em geometria analítica, o que vai importar para a gente vai ser resolver determinantes de ordem 3. Ok? Então, vamos lembrar como a gente faz, tá? A gente tem que usar a regra de Sarros. E como que funciona essa regra de Sarros mesmo? A gente tem que copiar as duas primeiras colunas da matriz aqui do lado. E depois a gente traça 6 diagonais, 3 principais e 3 secundárias. Vamos fazer isso. Pronto. Então eu recopiei as duas primeiras colunas. Do lado direito, 1, 2, menos 1 e 3, 1 e menos 2. Ok? Beleza? Ao fazer isso, pessoal, depois que a gente fez isso, a gente traça 3 diagonais, que são as principais. Essa, essa e essa. Depois de traçar essas 3 diagonais principais, a gente traça essas 3 diagonais aqui secundárias. Opa, peraí que essa amarela ficou torta. Que são 1, 3 e 4, menos 2, 5 e 1, 1 menos 1 e 2. Sendo que para cá a gente tem que inverter o sinal, beleza? Então a regra de Sarros funciona assim: copiar as duas primeiras colunas do lado direito e depois traçar as diagonais, as 3 principais e as 3 secundárias, beleza? E agora a gente faz as contas. 1 vezes 3 vezes 3 dá 3. 2 vezes 5 vezes 1 dá 10. 4 vezes menos 1 vezes menos 2 dá mais 8. Agora para cá, em amarelo. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 4, 12. Troca de sinal, menos 12. Menos 2 vezes 5, menos 10. Menos 10 vezes 1, menos 10. Troca de sinal, mais 10. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 com 2, menos 2. Troca de sinal, mais 2. Ok? E agora é só a gente fazer essa conta. Beleza? Bom, então fica 3 mais 10 mais 8 menos 12 mais 10, tá? Eu acabei digitando menos 10 aí errado, mas é mais 10, tudo bem? Por isso que eu fiz antes. E menos 2 que vira mais 2. E agora é só a gente fazer essa conta, né? Então 10 mais 3, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 10 dá 31. Mais 2, 33. 33 menos 12 dá 21. Tá bom? Faltou um número 1 aqui que eu esqueci de digitar. Beleza? Então, o determinante aqui vale 21. Bom, vimos então que 3 pontos são colineares quando essa equação é verdadeira, certo? Só que, pessoal, essa equação ela coincide com a resolução deste determinante. XAYA 1, XBYB 1, XCYC 1. Ou seja, você coloca as coordenadas dos pontos nas primeiras linhas. Então, a primeira linha você coloca XAYA. Na segunda linha, XBYB.
E na terceira linha, xc, yc. E na última coluna, você completa com o número 1, tá? Quando a gente resolver este determinante, vocês vão ver que este determinante vai coincidir com essa equação. Aí eu quero mostrar isso para vocês. Então, resolvendo este determinante, se eu resolver este determinante aqui, eu vou ter isso aqui, pessoal. Eu vou ter xb menos xa vezes yc menos yb menos xc menos xb vezes yb menos ya. Ora, se essa equação de cima for igual a zero, quer dizer que os pontos são colineares, e como essa equação aqui em verde é exatamente a mesma da equação preta, isso quer dizer o seguinte: se este determinante for igual a zero, quer dizer então que os pontos A, B e C vão também estar satisfazendo a equação de cima. Satisfazendo a equação de cima, eles serão colineares. Em resumo, pessoal, resumindo tudo, se eu montar o determinante desses três pontos e este determinante for zero, quer dizer que os três pontos serão colineares. Se o determinante não for zero, eles não serão colineares, beleza? Eu vou explicar isso com mais detalhes no próximo slide e a gente vai fechar a aula de hoje. Assim, três pontos A, B e C são colineares, então o seu determinante é zero. Então, se esses três pontos são colineares, então o seu determinante é zero. Então, eu monto um determinante onde a primeira linha vai ter xa, ya, a segunda linha xb, yb e a terceira linha xc, yc. Beleza? Então, se esses pontos são colineares, o determinante é zero. E vice-versa também, tá bom, pessoal? A recíproca também é verdadeira. Se este determinante é zero, então os pontos são colineares. Então, em resumo, pessoal, se os pontos são colineares, o determinante é zero. E se o determinante é zero, os pontos são colineares. Beleza? Então, em resumo, pessoal, para fechar a aula de hoje, esse é o último slide. Três pontos são colineares, se e somente se o determinante das suas coordenadas, digamos assim, de acordo com essa matriz, for igual a zero. Ok? Calma, pessoal, isso não é difícil, tá? Agora eu vou montar uma videoaula gravada só com os exercícios resolvidos, tá? Só com exemplos resolvidos. Vocês vão ver que isso não é difícil. Beijo, fique com Deus. Até a aula de exemplos resolvidos.